Olá, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho para a população poder também entender, né? Vamos falar de... Nós estamos falando, tentando fazer um clamor popular, um plebiscito, em relação à pena de morte, em relação aos crimes cometidos atuais, né? Atuais, 2025, tem tido um aumento muito grande de feminicídio, infanticídio, estupro, na violência no geral, mas a mulher é vítima em tudo, né? Vamos lá. Quando nós falamos que algumas cláusulas de leis que nos parece ser blindada, né? A cláusula pétrea, ela tem essa blindagem pela Constituição Federal. A Constituição, né, de 1988, a pena de morte foi abolida para todos os crimes, não os militares, né, sendo executada somente no período de guerra. Assim, portanto, se trata de uma cláusula pétrea, não podemos haver modificação, com exceção de um Estado novo ou nova Constituição. Precisamos dar seguimento aí, né? Existem essas duas possibilidades: Estado novo ou a nova Constituição brasileira. Isso mexe com o país inteiro. Mas, se vocês prestarem atenção, a mesma cláusula pétrea, né, no artigo 5º da Constituição brasileira, ela também diz, ela não pode ser exprimida, né? É a cláusula que não pode ser exprimida. Mas ela diz também que ela dá direitos, salvo direitos e garantias. Hoje, a Constituição brasileira de 1988 tinha um determinado, quando foi criada, lógico que a gente tem que respeitar a nossa Constituição brasileira, eu não estou dizendo que tem que desrespeitar, foi criada em 1988, ela tinha uma quantidade de pessoas no Brasil, correto? Sem contar que em 1988 a gente tinha uma população aproximadamente de 148 milhões de brasileiros. Hoje nós estamos aí, nos dias atuais, talvez até passando de 240 milhões de brasileiros, o dobro praticamente. Há de conver que em 1988 tinha um outro povo com uma outra educação. Hoje nós temos um outro povo com uma outra educação. Aí você me fala, precisamos se adequar aos dias atuais com a nova tecnologia. Nós, seres humanos, nós somos obrigados a se adaptar com a nova tecnologia, correto? Correto. Mas me parece que nós estamos ficando muito atrasados. Nós estamos muito atrasados. Nós estamos falando de uma Constituição brasileira onde o crime era diferente, agia diferente, em 1988. Vocês concordam? Nós estamos em 2025. Em 1988 nós tínhamos uma população de 148 milhões de brasileiros. Nós estamos agora com a população duplicou, de 240 e blá milhões de brasileiros. Isso quer dizer que a sociedade, ela também muda, ela vive constantemente mudando. Então, precisamos mudar as nossas leis do país. A cláusula pétrea, ela é blindada, porém, ela nos dá um direito de interpretação da Constituição brasileira também, quando ela fala de que pode ser ampliada direitos e garantias. Nunca para menos, mas para mais. A mulher brasileira hoje não está precisando de direitos e mais garantias? A população brasileira hoje não está precisando de direitos e garantias? As crianças? O requinte de crueldade mudou. Existe estupro hoje em escala muito maior de criança com dia de nascido. Poucos dias de nascido.
Nessa mesma época, em 1988, existia casos raros. Nós estamos acuados, por quê? Porque nós precisamos se adaptar ao novo mundo, com as novas tecnologias, né? Um novo sistema digital, mas a nossa Constituição continua atrasada, as nossas leis continuam lá no tempo da pedra, no tempo da carochinha. Mas a mesma cláusula pétrea, ela fala que ela não pode ser oprimida e nem diminuída, mas ela também nos dá os direitos, leiam os senhores, elas também nos dá o direito de garantias. Direitos, deveres e garantias, ela também dá. Isso pode. Então a cláusula pétrea, nela mesmo, né, há uma contradição aí. Para os senhores, juristas dos direitos, entendedores do direito, a cláusula pétrea fala isso. Que ela pode ser, sim, né, complementada aí com direitos e garantias. A população brasileira está precisando disso, com direitos e garantias. A gente precisa de homens com interesses. Não estamos falando que vamos contra a Constituição. Queremos melhorar ela. Na cláusula pétrea, ela diz que podemos sim incluir aí direitos e garantias. Quando ela foi blindada e abolida a pena de morte em 1988, vivíamos uma outra época. Todos há de concordar, né? Não tínhamos a tecnologia que tinha hoje. Por exemplo, para você comprovar um estupro, para você comprovar um assassinato, para você comprovar um feminicídio, um infanticídio, um latrocínio, hoje nós temos meios de provar 100%. Exemplo, a mesma Constituição fala que ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Porém, os policiais militares usam câmera. Aquilo lá é constituir prova contra si. Então, dá para ter interpretação da Constituição também, no caso da pena de morte aí, não dá? Então, se os policiais usam câmeras, elas servem de provas contra si mesmo, não deveria ser ilegal os policiais usar? Mas elas também ajudam eles, mas não deveria ser? Não seria inconstitucional? Todo cidadão brasileiro não é obrigado a tem o direito de ficar calado, não é obrigado a constituir prova contra si mesmo? O policial faz isso. Ele com a câmera, às vezes ele até morre, perde a vida, porque ele tem medo, ele precisa deixar o marginal atirar, o meliante atirar primeiro, para depois ele ter que revidar, por muitas das vezes, e não pode ter exagero. Então com a câmera ele está constituindo prova contra si mesmo, lá na frente. A Constituição precisa rever isso aí, né? Os nossos guardiões, né? A Constituição precisa rever. Eu acho que o clamor do povo em um plebiscito em relação à pena de morte, ela deveria ser entendida de uma forma diferente. Ela deveria ser, né? Porque ela deveria encarar como direitos e garantias que a própria cláusula pétrea fala. A pena de morte, o clamor do povo, o clamor da população, um plebiscito, diz que a população está perdendo todos os seus direitos e garantias na condição de cidadão brasileiro. A cláusula pétrea fala, tem essa brecha aí, tem essa lacuna, fala que pode ser complementada. E ela é blindada, né? Leiam a Constituição para vocês poderem entender em relação às cláusulas pétreas. Ela é inviolável. Porém, ela tem esse espaço que ela deixa bem claro, que eu vou postar aí, que ela diz que ela pode sim complementar com direitos e garantia ao cidadão brasileiro. Senhores juristas, o que o senhor me diz disso? Podemos sim clamar por vida no nosso país?
dar o direito e garantir